Tu falou antes em hidrômetro. A questão assim, de um hidrômetro só para um prédio de apartamentos ou um condomínio, isso não incentiva o desperdício? Porque aí o meu consumo, o meu desperdício é dividido com todo o coletivo daquele prédio. Né? Isso não é uma cultura errada, não deveria ter um hidrômetro, assim como é a conta da luz, ter uma conta individual para o Nós apartamento. temos casos em que tem condomínios que têm hidrômetros individuais. Eu particularmente também, Laerte, entendo que cada residência deve ter o seu hidrômetro, cada apartamento tem que ter o seu hidrômetro. Isso, por sua vez, vai demandar um investimento, um custo bastante grande para instalar esses hidrômetros em cada um dos apartamentos. Mas, por outro lado, o hidrômetro coletivo dos prédios, dos condomínios, se ele for bem gerenciado, se as pessoas tiverem consciência, se o condomínio conseguir fazer o debate e se reunir e conversar entre si, isso também pode ser uma boa solução. As pessoas precisam se policiar. E eu acho que a gente fala assim muito de educação, só se resolve as questões no mundo com educação. Só que nós, adultos, nós não voltaremos mais para os bancos escolares. Os nossos filhos já estão tendo educação e eu tenho filhos que chegam em casa e às vezes me cobram, pai, desliga a luz, pai, desliga a torneira, cuida disso, cuida daquilo. As escolas já estão dando educação nas escolas. Agora nós, adultos, não teremos mais nenhuma educação. Então, esse processo educativo, às vezes, tem que ser feito na reunião do condomínio. Tem que ser chamado a atenção. Olha, seu Laerte, o senhor está lavando muito seu carro, nós é que estamos pagando a lavagem do seu carro, o senhor tem que cuidar mais, isso não é justo, nós vamos então cobrar do senhor. Se a população até aproveitar esta situação para fazer uma boa discussão no condomínio, e o síndico for uma pessoa atuante, que controlar, e todo mundo se envolver, está resolvido também, pode ser somente um hidrômetro. E eu até acho que, de repente, esta seja uma boa maneira, um bom motivo para as pessoas trazerem a discussão do problema da água. Né? Porque, sim, aí tu me provocaste hoje para um debate sobre a questão da água. Né? Poucas pessoas se provocam ou são provocadas para discutir o problema da água. De repente, uma reunião de condomínio pode chamar a atenção para esse problema. Olha, gente, de fato, existe um risco no mundo de que falte água, nós temos que diminuir o consumo. Quem sabe a gente chame alguém da Comusa aqui para vir dar uma palestra, ou alguém de uma escola para vir explicar, para ver como é que a gente consegue diminuir o consumo de água, porque essa preocupação tem que ser de todos nós. Essa preocupação não é só da Comusa, nem do prefeito, nem das companhias de outros municípios, do DEMAI, do SAMAI de Caxias, enfim, das outras companhias de água, da SANEP de Pelotas. Todo mundo tem que ter a preocupação. Cada cidadão, cada casa, cada governante. É uma preocupação geral. Por isso eu, logo no início, também saudei o fato de você estar colocando esse tema em discussão. Né? Mas a cultura do agronegócio, ela respeita as bacias hidrográficas? Como é que é essa questão assim, do tratamento da água, a captação da água, o gerenciamento da água pelo agronegócio? Laerte, esse também é um tema bastante complexo e tem suscitado nos últimos tempos debates assim mais acirrados. Eu fui superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul durante 5 anos e este era um tema em permanente discussão. De um lado nós temos os grandes produtores de arroz e no o Rio Grande do Sul ainda é o estado maior produtor de arroz do Brasil. De outro lado nós temos os órgãos ambientais e muitas vezes até os vizinhos dos locais onde tem produção de arroz. E eu até, quem viaja mais aí para a região da Campanha, para o Alegrete, para Uruguaiana, para Livramento, e se atentar para a paisagem, por exemplo, assim, eu fui já seguidas vezes para Uruguaiana, se você segue pela BR-290, você vê, contando, mais de 20 arroios que não são mais arroios. Virou um local... Córregos. Ou nem córregos, estão secos, não tem mais nada. Antigamente ali tinha um arroio. Bom, isto tudo é em razão da grande necessidade do uso da água para a lavoura de arroz. A lavoura de arroz, disparadamente, é a lavoura, o cultivo que mais gasta água. E de uma forma assombrosa, assim, são necessários mais de 200 litros de água para você produzir 1 quilo de arroz. Então é uma proporção extremamente gigantesca se você comparar com outras culturas. Bom, por outro lado, os arrozeiros e as suas entidades dizem, olha, tá bem, nós vamos parar de produzir arroz, vamos deixar a população morrer de fome, então, de fato, também há uma razão deste lado, a razão do lado deles. Há que se fazer mais pesquisa, a Embrapa, a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela tem desenvolvido cada vez mais pesquisas de cultivares que gastam menos água. Há já a possibilidade de você produzir arroz de sequeiro.
E essa cultura vai ter que mudar. Isso também é uma cultura, assim como nós temos uma cultura de tomar banhos demorados, de lavar o carro todo fim de semana, de regar o nosso jardim de monte no verão, mesmo quando tem época de seca, nós temos essa cultura. Os produtores de arroz, e eu falo isso aí com conhecimento de causa, também têm uma cultura de usar água, sabe assim, de uma maneira despropositada. Tem água, está aqui, é minha, está na minha terra, eu que cultivei, eu que reservei, eu que construí o açude, eu vou usar do jeito que eu quero. Não é assim, a água não é dele. A água é um bem que pertence à humanidade, portanto ele está... Primeiro ele vai ter que começar a pagar essa água vai ter que começar, os comitês de bacias já estão discutindo o mecanismo, todo mundo vai ter que pagar a água que usa, mesmo que esteja dentro de uma propriedade privada. Então assim, para que o próprio arrozeiro também passe a usar meios mais eficientes, não usar tanta água, não soltar tanta água. Às vezes ele quer matar umas pragas que estão na sua lavoura de arroz e ele mata isso jogando água em cima. E às vezes não tem o controle certo, às vezes as suas taipas não estão corretas, às vezes tem taipas que arrebentam, arrebentou hoje, mas amanhã eu conserto semana que vem. Então assim, o próprio produtor rural tem que estar mais atento à sua propriedade, torná-la mais eficiente, cuidar mais, gerenciar mais água. Até porque ele vai começar a pagar também. Todo produtor de arroz vai começar a pagar tarifas de água. Então isso também vai pegar no bolso dele. Por si só ele vai ter que cuidar mais. Mas assim, a questão que tu coloca, ela de fato ela é bastante grave, eu até diria. A quantidade de água que se usa no estado do Rio Grande do Sul para produzir arroz aqui é uma coisa assombrosa. Mozart, e os comitês das bacias, eles têm um protagonismo mesmo ou ficam restrito à fiscalização? Esse problema que tu levanta dos comitês de bacias, eu tenho feito essa discussão em vários locais. Eu diria que esse problema ele tem um vício de nascença, um vício de origem. E isso não é só nos comitês de bacias, assim, todos os conselhos, as legislações que criaram os conselhos de direito, os conselhos no Brasil, o Conselho da Criança, do Idoso, né, de políticas sociais, de assistência social, assim como os comitês de bacia, eles são conselhos, reúne a sociedade, reúne os órgãos que entendem, reúne os estudiosos, reúne as universidades, as pessoas que de fato entendem desse tema, fazem uma discussão, tomam as decisões que normalmente são as decisões corretas, mas tem aí um problema, eles não executam. Quem executam e quem deve executar as decisões dos comitês e dos conselhos são os executivos municipais, são os prefeitos, são os governadores e o governo federal. E aí, muitas vezes, há um distanciamento, há uma espécie de um bloqueio, às vezes há um problema político que praticamente interrompe o diálogo entre os conselhos e o governo. Então, quando se criaram os conselhos, e eu defendo a criação dos conselhos, inclusive do comitê, se deu para eles esse poder de deliberar, de estudar, de fazer pesquisas, de encomendar pesquisas, de decidir sobre projetos, sobre verbas, mas quando muitas vezes esses comitês vão transmitir as suas deliberações para os executivos municipais, ali há um bloqueio e as coisas não acontecem. Então talvez o vício de origem se corrija obrigando com que tenha uma maior articulação entre os comitês e os executivos municipais. Porque não adianta nada o comitê fazer uma bela pesquisa, envolve aqui no caso da nossa região a Unicinos, a Fevale, a UERGS, a Universidade Federal, a PUC, envolve todo mundo fazer uma bela pesquisa, se consegue descobrir um fato, um problema, se constrói uma solução adequada para aquilo, mas se aquilo não for atendido pelos executivos, pelos poderes executivos, aquilo vai cair no vazio. Portanto, há que se solucionar esse problema, para que as decisões dos comitês, as suas deliberações, de fato se transformem em políticas, em programas, em ações. E para isso eu só vejo uma solução. Os executivos municipais têm que estar mais presentes, inclusive através de alterações dos regimentos, dos conselhos ou das legislações, eles têm que estar mais presentes dentro dos comitês, até para que os comitês, de repente, também não tomem uma deliberação aí, que seja uma coisa estapafúrdia, que não consiga ser feita porque não tem dinheiro. Um comitê não pode decidir que a partir de amanhã quem não tratar o seu esgoto vai ser cortada a água. Então isso seria uma decisão assim meio louca. Teria até fundamento, mas assim não seria execuível. Então, para que os comitês também não decidam questões aí que não possam ser executadas, há necessidade de que os comitês de bacias tenham mais articulação com os poderes executivos, que no caso são as prefeituras, os governos do estado e o governo federal. Mozart, o quanto a má qualidade da água e o não tratamento de esgoto reflete
em atendimentos na rede de saúde pública? Este é também um tema assim, de estudo do mundo inteiro, né? E a ONU tem posições já bastante fortes e contundentes com relação a isso. A ONU, inclusive, tem um dado internacional que diz que cada $1 que você investe em água, você acaba economizando $4 na área da saúde. Isso tem uma explicação bastante simples, que de fato a grande parte das doenças, aquelas doenças assim mais pandêmicas que acabam atingindo grandes populações, como diarreias, infecções, hepatites, né, viroses, que são transmitidas muitas vezes através das águas contaminadas, o custo que se tem a nível mundial para você sarar essas pessoas, combater esse problema e resolver o problema é muito grande. Então, quando não se tem condições de higiene, de saneamento, de água, de esgoto adequada para a população, aquela população adoece. E depois, aquela população vai ter que parar no posto de saúde, no hospital, e muitas vezes com situações bastante graves. Até ontem nós tivemos uma reunião em Porto Alegre, onde o diretor do SEMAI citou um exemplo, do DEMAI, desculpe, citou um exemplo de uma vila em Porto Alegre, em que havia lá um surto de hepatite, em função da água contaminada. E o DEMAI então fez um grande investimento lá e resolveu aquela situação de toda aquela vila. Bom, não se gasta mais agora com esse problema de saúde lá. Se investiu em água e se resolveu o problema de saúde. Esse dado ele é contundente e nós temos que ter ele sempre em mente. Por isso que nós temos que buscar cada vez mais que a população tenha toda ela acesso à água tratada, não água de poço artesiano, água tratada tem a garantia de que ela está limpa. A água do poço artesiano não tem garantia nenhuma, ela pode transmitir doenças, e a Comusa, aquela pesquisa que eu falei antes, comprovou que estão transmitindo doenças sim. E, por sua vez, também o tratamento de esgoto. Ainda nós temos, em vários lugares do Brasil, cidades que não têm 1 metro de esgoto. Nós temos cidades que têm 20% de esgoto, 30%, 50%, mas assim, o esgoto correndo ao céu aberto, ele é um foco de contaminação. É um foco onde vai estar produzindo, se desenvolvendo bactérias, as crianças podem brincar ali pode se desenvolver um corpo patogênico e ser transmitido para as pessoas. Portanto, é mais que tranquila essa ideia, está comprovado de fato que todo e qualquer investimento que você faz na área de água e de tratamento de esgoto tem um reflexo imediato na questão dos gastos que os municípios, que o governo tem com relação à questão da saúde. Mozart, muito obrigado por ter vindo no programa. Eu acredito que as pessoas vai acrescentar bastante no debate entre as pessoas, que, como tu falou, né, a água é um bem finito e que precisamos gerenciar de forma competente. Muito obrigado, Mozart. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. O Interrogando Pensamento fica por aqui. Até o próximo programa.